Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos dessas lições maravilhosas sobre Melquisedeque, a organização do sacerdócio, né? É o título da lição de hoje, o sacerdócio Melquisedeque. E vamos estudar segunda-feira, segundo tópico, traz para nós ordenação. Então, a pergunta A: qual é o papel dos anciãos e como devemos tratá-los? Apóstolo Paulo traz o seguinte relato, primeiro em Atos, antes do apóstolo Paulo, primeiro Atos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Depois, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, 1 a 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas ânimos pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore por ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Ainda Hebreus, capítulo 13, versículo 17 e 18. Aqui sim a palavra do apóstolo Paulo. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por vós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então a questão que foi colocada para nós nessa primeira pergunta é: qual é o papel dos anciãos? Então o papel deles é orientar, admoestar, cuidar, zelar. O trabalho deles é estar realmente ali devido à sua experiência, devido à sua consagração, devido a responsabilidade foi imputada sobre eles, é zelar de suas ovelhas. Para isso, esses têm que estar dentro de um parâmetro necessário, o qual nós vamos também estudar um pouquinho na pergunta B, e também foi falado já em outras lições, onde não só nós, cada um de nós, mas principalmente esses devem estar de acordo com o que está escrito e viver a vida segundo o exemplo de Cristo. E a segunda parte dessa pergunta traz como devemos tratá-los. Devemos tratá-los com devido respeito, devemos tratá-los como os pais, honrá-los, como diz o quinto mandamento, né? Nós devemos honrá-los como se fossem nossos pais e olhar para eles com aquele olhar de quem está cuidando e não de quem está criticando. Então devemos ter o devido respeito e confiança para podermos realmente usufruir da tão grande bênção de ter um pastor a cuidar do ancião ou de um presbítero a cuidar do seu rebanho, da sua ovelha. Isso é muito importante. Então, diz ali humildade, né? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E se nós estivermos com os corações humildes e abertos, vai servir para o nosso elevo espiritual e não para a revolta. Essa é a diferença que deve existir quando formos tratar ou quando formos ouvir algum conselho, algum puxão de orelha de um desses nossos irmãos ancião. Pergunta B. Descreva o processo de ordenação. Muito bem. E explique quando é apropriado. Então, Atos 6, 1, 3 e 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que
nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre eles importante negócio. E os apresentaram ante os apóstolos, e esses, orando-os, lhe impuseram as mãos. Então, nós vemos aqui que naquela época, os apóstolos eram ativos, eram pessoas que trabalhavam, que ajudavam, mas não era o suficiente. Então, foi solicitado a eles, então, que, de certa forma, tivesse mais pessoas para atender, e eles impuseram as mãos e coordenaram homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e sabedoria. São características muito importantes e necessárias para estar à frente do povo de Deus. Ainda Atos capítulo 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, novamente, com oração, com jejum e havendo ali comum consentimento, apoio de todos. Então, foi escolhido pessoas também naquela época. Ainda o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Timóteos, capítulo 4, versículo 14, diz: Não desprezes o dom que é em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, nós vemos aqui também o apóstolo Paulo falando que também era escolhido pessoas para ajudar, para trabalhar intimamente com o dom de profecia. E Tito 1, 7 a 9. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, ser conhecedores aqui traz várias características que é necessário estar dentro de um líder, estar dentro de alguém que está à frente da causa do mestre, à frente do povo. E é muito importante levar tudo isso em consideração quando for escolher alguém. Não é seu amigo, não é por ser familiar, não é porque tem dinheiro, não é porque tem posse ou posição, não é nada disso. As características que Deus pede essas que são faladas na sua Escritura Sagrada. E a partir daí vão ter uma boa pessoa a liderar a causa do Mestre. Pena Inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 413. Quando um homem deve receber responsabilidades, a questão não é se ele é eloquente ou rico, mas se é honesto, fiel e dedicado. Por isso, seja lá quais forem suas realizações, ele é totalmente incapaz para qualquer posição de confiança sem essas qualidades. Então está bem específico, né? A questão é eloquente e rico, mas honesto, fiel e dedicado. Mais 3 características. Ainda Testemunho para a Igreja, volume 1, página 208 e 209. Diz assim: Vi que você pensava que este ou aquele haviam sido chamados para trabalhar no campo, quando você não sabe nada sobre o assunto. Você não pode ler o coração. Se tivesse bebido profundamente da verdade da mensagem do terceiro anjo, você não se sentiria tão livre para dizer quem foi ou não foi chamado por Deus. O fato de alguém orar bem e ter uma boa fala não é prova de que Deus o chamou. Cada um tem uma influência e essa influência deve falar por Deus. Todavia, a questão de saber se este ou aquele deve dedicar seu tempo ao trabalho pelas almas é da mais profunda importância e ninguém, a não ser Deus, pode decidir quem se envolverá na solene obra. Havia homens bons no dia dos apóstolos, pessoas que podiam orar com poder e falar de modo claro e objetivo. Entretanto, os apóstolos, que tinham autoridade sobre o espírito maus e até podiam curar os doentes, não se atreveram a confiar na própria sabedoria para dedicar alguém à solene obra de ser um porta-voz de Deus. Olha que importante isso. Pelo contrário, aguardavam sinais inconfundíveis da manifestação do Espírito Santo. Vi que Deus havia encarregado os seus ministros escolhidos de decidir quem era apto para a solene obra. Por isso,
Em união com a igreja e com os claros sinais do Espírito Santo, eles deviam decidir quem estava apto ou não para essa incumbência. Vi que se alguns indivíduos aqui e ali ficassem encarregados de dedicar quem é capaz para essa grande obra, o resultado disso seria confusão e a distração em todos os lugares. Então nós vemos aqui, é muito importante, quando for tratar de decidir colocar alguém na direção da obra, deixar o Espírito Santo trabalhar no coração. Tem que estar mesmo muito apegado a Deus, com fidelidade, com devoção, com humildade, orar muito para que Deus possa dar sinais claros da decisão que tem que ser tomada. Atos Apóstolos, página 95, diz assim: os mesmos princípios de piedade e justiça que deviam guiar os líderes do povo de Deus no tempo de Moisés e de Davi também deviam orientar os que receberam a incumbência de liderar a recém-organizada Igreja de Deus na dispensação evangélica. Na obra de organizar todas as igrejas e ordenar homens idôneos para atuarem como oficiais, os apóstolos se apegaram aos altos padrões de liderança descritos nas Escrituras do Antigo Testamento. Irmãos, para nós hoje não é diferente. A responsabilidade que é imputada a você ou a mim, ou a qualquer que esteja envolvido na escolha de alguém para a liderança, é a mesma. Porque as consequências depois vai ser terríveis ou muito boa. Então, o processo de ordenação, aqui está escrito, né? Descreva o processo de ordenação. Esse processo é muito sagrado, é muito importante para a causa do mestre, para os resultados. Nós devemos ter muita prudência ao escolher quem é que vai estar ali. E explique quando é apropriado. Então, quando se faz necessário, tem que ser feito, mas de maneira muito sensata, com total devoção ao nosso Pai Celestial, para que o Espírito Santo possa trabalhar em seu coração para fazer a escolha, ou estar com a pessoa que vai ser escolhida, que é o mais importante. Então, falamos sobre ordenação nessa segunda-feira, vamos dar ainda continuidade a essa situação do sistema usado, né, naquela época de Melquisedeque. Foi um sistema que nós não temos o antes e o depois, mas sabemos que Abraão, sendo um homem de altíssima autoridade na terra, chegou perto de Melquisedeque e percebeu logo que estava a lidar com uma pessoa santa e pediu a bênção. É interessante que Abraão abençoava todos por onde passava, mas quando ele viu Melquisedeque, ele pediu a bênção, reconheceu alguém de Deus e deixou ali suas ofertas, seus dízimos, e fez ali um papel de um bom cristão. Que Deus possa tocar em nosso coração esse desejo de ser humilde, reconhecer. Quem estiver na liderança, que possa ver a necessidade de estar em muita comunhão com Deus, para enquadrarem naquilo que Deus quer. E quem for escolher, que o Espírito Santo possa estar conduzindo toda essa escolha em seu coração. Que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre preparados para o que for preciso na causa do Mestre. Amém.